Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. A cabo literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, meu amigo, minha amiga, concurseiro que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros de Direito Processual Penal. Aos que ainda não me conhecem, permitam-me me apresentar. Eu sou o professor Leonardo Arpini e sou um dos responsáveis pela área penal aqui na casa. E hoje, especialmente, eu estou aqui para tratar com vocês sobre o tema de inquérito policial. Um tema muito importante, sem sombra de dúvida, dentro da estrutura do processo penal. Até porque o inquérito policial é uma peça que realmente é importante para o desenvolvimento da ação penal. É obrigatória? Não é, mas ela é muito importante e ela precisa ser estudada de forma individualizada e com todos os seus detalhes, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, meus queridos, por favor, vocês não hesitem. Vocês podem me procurar lá no meu Instagram, no @prof.arpini, que com o maior prazer aí eu vou fazer questão de auxiliar vocês nessa caminhada. Beleza? Tranquilo? Muito provavelmente o material já vai estar disponível para vocês aí na plataforma. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar, ou se não, a gente pode disponibilizar aí o material para vocês, tá certo? Tranquilo? Vou colocar o nosso material na tela, então, para que vocês possam acompanhar comigo, e eu peço gentilmente que vocês aí não se distraiam, meus queridos, tá bom? Prestem atenção, peguem aí água, café, tudo que vocês necessitarem aí para se concentrar no estudo. Inclusive, já estou enchendo até o copo aqui para não precisar fazer isso durante a nossa transmissão. Vou deixar ele cheio aqui. Café eu já tomei. E é claro, se você tem um material escrito, aí, enfim, se usa o computador ou caderno, enfim, algo do gênero, você pega aí para poder se concentrar, beleza? Tranquilo? Então vamos dar início ao nosso encontro. Vem comigo para cá, ó. Galera, seguinte, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui e vamos falar um pouquinho sobre o tema de inquérito policial. Vamos lá. Primeira coisa, o artigo 4º do nosso Código de Processo Penal, ele diz assim, ó. A polícia judiciária, ela será exercida pelas autoridades de polícia, tá? As autoridades policiais, não autoridades de polícia, perdão. As autoridades policiais. Deixa eu fazer uma coisa, meus queridos. Às vezes eu tô escrevendo e dando aula aqui pra vocês, a mesa ela costuma dar uma falhada, mas ela logo volta na sequência. Eu não sei por que ela tá dessa forma, mas enfim. As autoridades policiais. Quem são as autoridades policiais, meus queridos? As autoridades policiais nada mais são do que os delegados. Os delegados de polícia. Tá? No território de suas respectivas circunscrições e terá por fim então essa aqui é a finalidade do inquérito, tá? A apuração das infrações penais e de sua autoria. Ou seja, aqui a ideia é colher elementos informativos. Esses elementos informativos que são colhidos na investigação, nós vamos chamar logo na sequência, após a deflagração da ação penal, de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, tá? Então aqui, no inquérito policial, nós vamos colher esses elementos informativos para que logo na sequência o Ministério Público, o dominus litis, o dono da ação penal, ele possa ter substrato fático aí suficiente para propor a ação penal. Como eu disse para vocês lá no comecinho da aula, o inquérito policial, ele não é indispensável para a ação penal. Pelo contrário, ele é dispensável. Mas é claro que um bom inquérito policial,
com certeza terá futuramente uma boa ação penal para ser proposta, tá? É claro que, como eu falei para vocês, o inquérito sendo dispensável, o membro do MP pode oferecer denúncia com base em outros elementos que ele tenha conhecimento, não necessariamente o inquérito. Mas o que acontece? O artigo 4º está dizendo para nós que a polícia judiciária ela será exercida aí, pelas autoridades policiais, que será incumbida aí da investigação criminal, buscando aí, através do inquérito policial, colher essas provas de materialidade e os indícios suficientes de autoria ou participação. Como eu disse, no âmbito do inquérito a gente fala a respeito de elementos informativos. Volta para cá então, ó. A competência definida neste artigo, ela não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Gente, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Uma autoridade administrativa que seja cometida a mesma função é, por exemplo, a ABIN. A ABIN tem essa atribuição aí para fazer as suas investigações, a Agência Brasileira de Inteligência, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente nesse primeiro momento? Aqui eu quero deixar para vocês um conceito de inquérito policial, tá? Um conceito bem breve, um conceito bem simples que você pode gravar aí, que você pode pausar, colocar de novo, enfim, escutem o que eu tô falando. O inquérito policial, ele nada mais é do que um procedimento administrativo. Ou seja, o inquérito policial, ele não é processo judicial. Por que o inquérito não é processo judicial? Porque ele não contempla contraditório e ampla defesa. Então, primeira coisa, o inquérito policial é um procedimento administrativo dispensável que não contempla contraditório e ampla defesa. Ou seja, trata-se de um expediente, como eu disse, administrativo, em que pese ele ser, como eu falei para vocês, administrativo, ele observa algumas regras do Código de Processo Penal. Dentre elas, questões envolvendo o interrogatório, oitivas de testemunha e etc. E o seu próprio regramento que vem ali previsto entre os artigos 4º ao artigo 23 do nosso Código de Processo Penal. Então, o inquérito policial nada mais é, repetindo mais uma vez, do que um procedimento administrativo inquisitorial que não contempla contraditório e ampla defesa, que tem como finalidade colher elementos informativos na busca de autoria e materialidade de determinada infração penal. Tá certo, meus queridos? Tranquilo? Então, com esse conceito, vocês já têm uma ideia do que significa o inquérito policial. É esse conceito que eu aconselho que vocês levem para a prova aí, que com toda certeza vocês vão responder milhares de questões a respeito do tema, beleza? Volta comigo para cá então, ó. Vamos lá. Já vamos fazer uma primeira questão aí sobre o tema, tá? Questão de 2020, da banca IBFC, tá? Para o cargo de advogado, ó. Leia abaixo o artigo 4º do Código de Processo Penal que trata do inquérito policial. Então, olha aqui, ó. A polícia judiciária será exercida por quem, meus queridos? A gente acabou de ver, ó. Pelas autoridades policiais. Traduzindo para vocês, delegado de polícia. Tá? No território de suas respectivas circunscrições e terá por fim, olha aqui, ó, terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Tá? Então, assinar a alternativa correta que preenche corretamente a lacuna. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Membros do Ministério Público, não. Forças Armadas também não. Juízes de carreira, não. Autoridades civis, não. Pelas autoridades policiais. Nosso gabarito é a alternativa letra E. Tá bom? Tranquilo? Então vamos em frente, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o artigo 5º, então, do nosso Código de Processo Penal, para que vocês entendam como é que funciona o ato de instauração do inquérito, tá? O ato de instauração do inquérito, ele é feito, meus queridos, aí, sendo necessário observar alguns pontos específicos dentro do nosso Código de Processo Penal. Primeira coisa, então, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado, e aí o inciso 1º vem e diz de ofício. A gente tem que lembrar que nos crimes de ação pública, nós temos os crimes de ação pública incondicionada, e nós temos os crimes de ação penal pública condicionada à representação.
tá? Então o que acontece, ó? O artigo 5º diz assim: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, inciso 1º, de ofício. Inciso 2º, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido de quem tiver qualidade para representá-lo, tá? O que eu quero que vocês pensem comigo um pouquinho aqui, ó. O nosso artigo 5º, inciso 1º, ele está dizendo que o inquérito policial ele vai ser instaurado de ofício para as ações penais públicas. Só que a questão não é bem assim. Olha para mim aqui no artigo 5º, ó. Nos crimes de ação pública, e eu falei para vocês que os crimes são de ação pública incondicionada e condicionada à representação. O inquérito policial será iniciado, inciso 1º, de ofício, 2º, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. É o seguinte, deixa eu explicar para vocês, tá? Eu vou traduzir isso num exemplo para que vocês entendam, tá? O que acontece? Imaginem, meus queridos, que vocês moram em um determinado condomínio, aí na cidade na qual você está me assistindo, e suponhamos que tenha uma reunião aí do condomínio para tratar sobre a prestação de contas do condomínio ou algo do gênero com o síndico e etc, tá? Aí, meus queridos, durante essa reunião, acaba acontecendo aí alguns conflitos, tá? Imaginem só, pior das hipóteses, tá? Acontece uma discussão entre dois vizinhos nessa reunião e um vai lá e acaba matando o outro. Só que um dos vizinhos de vocês é um delegado de polícia. Então imagine que tem um delegado de polícia participando da reunião e todos os demais condôminos ali naquela situação. E aí acaba acontecendo, como eu falei para vocês, essa discussão entre dois vizinhos, aí, entre dois condôminos, e eles acabam aí entrando em uma briga e acabam tendo aí algumas questões envolvendo agressões e etc. E por conta dessas agressões, um dos vizinhos acaba matando o outro, acaba cometendo um crime de homicídio, tá? Então, imagine essa situação. Agora, se eu estou presenciando a prática desse crime de homicídio, o que eu, delegado de polícia, tenho que fazer? Eu, delegado de polícia, no momento que eu estou presenciando a prática de um crime de homicídio, que é processado mediante ação penal pública incondicionada, sim, eu tenho o dever de instaurar inquérito policial de ofício. Ou seja, eu, delegado de polícia, preciso instaurar esse inquérito policial de ofício. Por quê? Porque eu estava exatamente na presença de um crime de ação penal pública incondicionada, que foi o homicídio em que um vizinho matou o seu outro vizinho aí, decorrente dessa reunião do condomínio. Beleza? Tranquilo. Agora nós temos um segundo ponto. Imagine, vamos permanecer no mesmo exemplo, tá? Nós estamos dentro dessa reunião condominial, tranquilo. Mas aí, ao invés de um vizinho acabar matando o outro, né, que é um exemplo muito mais extremo, né, uma coisa que talvez não seja imaginável aí, mas enfim, pensem comigo a situação em que nós temos esses dois vizinhos discutindo e um vizinho acaba ameaçando o outro, dizendo, olha, a hora que você sair daqui, eu vou te pegar ali fora e vou te matar, tá? Crime do artigo 147 do nosso Código Penal. E isso foi praticado na presença do delegado de polícia. Tranquilo? Se foi praticado na presença do delegado de polícia, vocês acham que ele tem a obrigatoriedade de instaurar inquérito nessa situação? Mesmo que esteja na presença dele. Não, ele não tem. Por quê? Porque nesse caso, eu só vou poder instaurar um inquérito policial mediante representação da vítima. Ou seja, a vítima vai ter que ir até a delegacia, vai ter que narrar o ocorrido, e no momento em que ela estiver narrando esse fato, ela vai manifestar o seu interesse em representar. Como é que funciona esse interesse em representar? Galera, aqui no estado do Rio Grande do Sul é muito simples, tá? A Polícia Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul, eu não sei como é e como é que funciona no seu estado, mas vou dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul e provavelmente seja da mesma forma aí no seu estado. Quando você vai fazer o registro de ocorrência, seja online ou seja fisicamente, na delegacia de pronto atendimento, você faz o registro de ocorrência e num dado momento da ocorrência, a pessoa que vai te atender, ela vai pedir se você deseja manifestar o interesse em representar. Se você falar que sim, pronto. Nesse momento já está presente a condição de procedibilidade para a propositura da ação penal. Porque o membro do MP, ao receber os autos do inquérito policial de uma ação penal pública condicionada à representação, ele não pode oferecer denúncia se ele não tiver a autorização da vítima, que é justamente a sua representação, que nós chamamos de
condição de procedibilidade. E aqui eu vou dar uma informação extra. Professor, se a vítima manifestou interesse em representar, está presente a condição de procedibilidade, os autos são remetidos ao MP, o MP é obrigado a denunciar o indivíduo por conta do oferecimento dessa representação? A resposta é não, meus queridos. Por quê? O MP, ele é o dono da ação penal pública, seja a ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. Só que o Ministério Público, pelo princípio da obrigatoriedade, ele é obrigado a oferecer denúncia quando ele estiver diante de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Imaginem a situação que a vítima foi lá, representou contra o autor do fato, porém, meus queridos, ao ser concluído aquele inquérito policial, não se verificou aí provas de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. Nesse caso, o membro do MP não é obrigado a denunciar, tá? Pensem na questão do inquérito policial envolvendo o crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, tá bom? Agora, imaginem um terceiro exemplo, tá? No nosso terceiro exemplo, vamos manter a mesma situação, reunião condominial, beleza? Então tá, os vizinhos estão lá na reunião de condomínio e começam a discutir. Quando eles começaram a discutir, um acabou falando palavras aí de baixo calão, acabou chamando o vizinho aí de ladrão, vagabundo, enfim, desonesto e etc, um monte de coisa, tá? No momento em que ele praticou essa conduta verbal, ele incorreu no crime do artigo 140 do nosso Código Penal, que é o crime de injúria, tá? O crime de injúria diz no seu artigo 140 o seguinte, ó, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. O crime de injúria, ele é processado mediante ação penal privada. E o que acaba acontecendo? Sendo um crime de ação penal privada, o indivíduo, meus queridos, ele precisa manifestar requerimento perante a autoridade policial. Ele tem que, se ele quiser a instauração do inquérito policial, ele precisa fazer o mesmo procedimento. Ele vai até a delegacia e ele apresenta um requerimento para instauração do inquérito. Ou seja, aqui eu já estou mostrando para vocês que não é necessário que o delegado instaure o inquérito policial aí de ofício. Por quê? Porque se trata de ação penal privada. E nesse caso, envolvendo ação penal privada, o titular da ação penal é justamente o particular ou o ofendido naquela situação. Tá certo? Então ele vai até a delegacia, pede, narra o ocorrido e manifesta ali um requerimento para instauração de inquérito policial. Olha, agora eu vou falar para vocês um pouquinho na prática como é que funciona, tá? Na prática, isso não é nem um pouco indicado. Por quê? Eu vou falar para vocês durante o período em que eu me encontrava dentro de promotoria criminal. Hoje eu estou lotado numa promotoria civil com atribuição para a área de improbidade administrativa, mas na época que eu estava lotado aí em promotoria criminal, era muito comum, meus queridos, que pessoas envolvidas aí, assim, 90% dos casos, em crimes de injúria, tá? O que a vítima fazia? A vítima ia até a delegacia, tá? E ela registrava o boletim de ocorrência, tá bom? E ali ela manifestava o requerimento para a instauração do inquérito. É claro que assim, o delegado de polícia, meus queridos, ele tem muito trabalho pela frente. E ele tem crimes que são muito mais importantes do que um crime de injúria, tá? Aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa. É absolutamente inconcebível que a sociedade, por exemplo, queira que o delegado de polícia se debruce sobre um crime de injúria, ao invés de se debruçar, por exemplo, num crime de homicídio. Isso não existe, tá? O delegado de polícia sempre vai preferir exatamente os crimes de ação penal pública incondicionada em detrimento dos crimes de ação penal privada. Por quê? Porque a ação penal privada, o titular da ação penal é a própria vítima. E o inquérito policial é uma peça dispensável. Então a vítima pode propor diretamente a ação penal, tá? Ela pode propor uma queixa-crime envolvendo a prática daquele crime de injúria. Tá bom, então o que acontecia, tá? Em alguns casos, a vítima ia lá, narrava o ocorrido, saía o boletim de ocorrência, tudo, e a vítima apresentava um requerimento para instauração do inquérito. Beleza, o delegado instaurava o inquérito. Olha, eu posso contar nos dedos aí quantos casos eu peguei em que os delegados de polícia conseguiram concluir o inquérito policial envolvendo a prática do crime de injúria. Só que depois que eles concluíam o inquérito, o que ele tem que fazer? Ele conclui o inquérito e ele manda para o Poder Judiciário. Isso eu estou falando no âmbito da Justiça Estadual, tá? Ele manda para o Judiciário e o Judiciário encaminha os autos ao MP, que é o titular da ação, tá? Mas aí vocês pensam comigo. Mas, professor, eu estou tratando um crime de ação privada. Por que está sendo remetido ao MP? Porque aqui eu tenho que analisar uma coisa. Eu tenho que ver
Qual é... Eu tenho que ver se o indivíduo já propôs a ação penal ou ainda não. Como assim? Ele não vai usar o inquérito para propor a ação penal? Essa que é a questão. É o seguinte. Quando eu recebo os autos do inquérito policial envolvendo crime de ação penal privada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para o cartório certificar se houve a propositura de ação penal privada, tá? Aí o cartório vai lá, certifica que não houve a propositura da ação penal privada. Beleza, os autos retornam para mim e eu vejo que ainda tá para ocorrer o prazo decadencial de 6 meses. O que eu faço? Eu digo o seguinte: emetam seus autos ao cartório para que aguardem o decurso do lapso decadencial ou do prazo decadencial previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal. Havendo o transcurso do prazo sem a propositura da ação penal, remeta-se novamente os autos ao Ministério Público. E era o que acontecia, como eu disse para vocês, assim, dos casos que eu pegava, 100% acontecia isso, tá? Que é o seguinte: a vítima fazia isso, era instaurado inquérito e tudo mais. A vítima, vocês sabem, meus queridos, que ela tem o prazo de 6 meses, o prazo decadencial, para propor a ação penal privada a partir do conhecimento da autoria delitiva. Então, a partir do momento em que ela tomou conhecimento da autoria delitiva, daquele fato criminoso, ela tem o prazo decadencial de 6 meses para propor ação penal privada. O que a vítima fazia? Deixava transcorrer o prazo de 6 meses e não ia lá fazer a propositura da ação penal. O que acabava acontecendo? Eu tinha que simplesmente pegar e pedir a declaração da extinção da punibilidade pela decadência. Por quê? Porque o indivíduo não propôs a ação penal privada no tempo necessário. Então é isso que vocês têm que ter em mente. Crime de ação penal pública incondicionada, crime de ação penal pública condicionada, representação e o crime de ação penal privada. Aqui o titular é a própria vítima. Aqui o titular é um membro do Ministério Público. Outra coisa importante que você tem que ter em mente é quando o inquérito policial ele tramita perante a Justiça Federal, ele não é remetido diretamente ao Poder Judiciário, ele é remetido diretamente ao Ministério Público. Isso por conta de uma resolução, se não me falha a memória, da própria Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que pede para que haja remessa dos autos do inquérito diretamente ao inquérito policial federal para o Procurador da República. Só na Justiça Estadual que ele vai para o Judiciário e do Judiciário manda para o MP. Tá certo? Volta para cá então, ó. Vamos lá. Então isso é tudo que eu expliquei para vocês, ó. Vem comigo, ó. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido de quem tiver qualidade para representá-lo, tá? A representação, como eu disse para vocês, ela é bem simples. Vocês vão ver que nas ocorrências aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, como eu falei para vocês, tem um campo no canto da ocorrência que diz assim, ó, deseja manifestar interesse em representação? Tem um parênteses escrito sim e um parênteses escrito não. Se a vítima falar que sim, a pessoa que atendeu a vítima ali, o escrivão de polícia, enfim, o investigador, o inspetor, enfim, seja qual for a autoridade policial, seja qual for o policial que atender, a autoridade policial a gente se refere a delegado, vai marcar só aquele campo sim e ponto final. Tá preenchida a condição de procedibilidade. Volta comigo para cá então, ó. O requerimento que se refere ao número 2 conterá sempre que possível, ou seja, o requerimento é a representação, tá? A narração do fato com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado de seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer, e a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência, tá? Parágrafo 2º, ó, do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Isso aqui é muito cobrado em provas, que cai bastante, e esse recurso, você tem que lembrar que é um recurso administrativo, tá? Beleza? Parágrafo 3º, ó, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Ó, nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Beleza? No caso, o procurador aí da vítima, tá bom? Vamos em frente, ó. Vamos lá. Vamos fazer uma questão aí sobre o tema, tá? Vem comigo pra cá, então, ó. No que diz respeito às formas de instauração do inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. O inquérito policial pode ser iniciado por ato voluntário da autoridade policial, sem que tenha havido pedido expresso de qualquer pessoa nesse sentido. Até aqui tá tudo certo, porque a gente pode estar diante de uma ação penal pública incondicionada.
Isso porque a lei determina que a autoridade é obrigada a instaurar inquérito sempre que tomar conhecimento da ocorrência de crime de ação pública em sua área de atuação. Isso aqui está absolutamente correto, tá? Vamos para a letra B, ó. O Código de Processo Penal estabelece que qualquer pessoa pode levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de uma infração penal, certo? Essa comunicação, todavia, é facultativa, exceto nas hipóteses de lei de contravenções penais, em que os funcionários públicos ou da área da saúde têm a obrigação de informar a ocorrência de crimes de ação pública incondicionada que venham a tomar conhecimento no desempenho das suas funções. Isso aqui também está correto, meus queridos. Vamos ver a letra C, ó. Faz parte das atribuições funcionais da autoridade policial instaurar o inquérito policial de imediato quando receber notícia anônima da prática de um crime, ainda que desacompanhada de elementos de prova. Nessa hipótese, o inquérito policial deverá mencionar sua portaria, anotação, autoria e esclarecer. Isso aqui está errado, meus queridos. Por quê? Porque assim, ó, a denúncia anônima, tá? Vou explicar para vocês como é que ela funciona. A denúncia anônima, por exemplo, o indivíduo ligou para a delegacia informando que em determinado local, por exemplo, está acontecendo comércio ilegal de entorpecentes, tá? Comércio ilegal de droga. E narra somente isso e ponto final. Pede anonimato na ligação e tudo mais. O que a autoridade policial, no caso, às vezes o investigador, acaba atendendo a ligação ali, enfim, colhendo essa denúncia, o que ele faz? Num primeiro momento, ele faz uma certidão. Ó, certifico que recebi na data de hoje uma ligação anônima informando que estaria acontecendo o crime de tráfico de drogas em um determinado local, na rua, sei lá, na Rua dos Anzóis, número 20, tá? E aí ele coloca isso. Aí o que ele faz? Instaure-se um procedimento preliminar para apurar a veracidade da denúncia. E aí o que ele faz? Ele, por exemplo, pega algum colega seu que esteja junto ali na delegacia para fazer algumas diligências nesse local que foi informado pelo denunciante, tá? Ele vai até lá, acaba fazendo algumas campanas ou algo do gênero. Se ele verificar que ali tem fundamento, que aquela denúncia anônima realmente tem fundamento, de que naquele local há o comércio de entorpecentes, ele pode sim aí instaurar um inquérito policial. Mas tomar essa medida já de imediato, no momento em que ele recebe informações anônimas, instaurar o inquérito policial, não dá, beleza? Volta para cá então, ó. Letra D. Quando se trata de infração de menor potencial ofensivo, não deve ser instaurado inquérito policial, salvo em hipóteses excepcionais, mas meramente lavrado o termo circunstanciado. Ademais, para que este seja lavrado, é desnecessária a prévia existência da representação, que poderá ser colhida posteriormente. Tá? Isso aqui tá certo, tá bom? O promotor de justiça da comarca, caso receba documentos dando conta da prática de crime pelo prefeito municipal, não pode requisitar inquérito, e sim encaminhar os documentos ao Procurador-Geral de Justiça, que é quem tem atribuição para processar prefeitos, uma vez que estes gozam de foro especial junto ao Tribunal de Justiça. Isso aqui está absolutamente perfeito, tá? A única coisa que a gente pode fazer é no âmbito civil, tá? E aqui eu falo por experiência própria, justamente por estar lotado numa promotoria com atribuição de improbidade administrativa. Se o prefeito tiver praticado um ato de improbidade administrativa, nada impede que o promotor de justiça mova a ação de improbidade pela prática daquele ato, que violou aí os princípios da administração pública, houve enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Por quê? Porque o foro por prerrogativa de função para as autoridades públicas não se estende para os atos de improbidade administrativa, somente para a parte criminal. Então, nesse caso, havendo a prática de um crime por parte do prefeito, ele tendo foro por prerrogativa de função, e aqui vocês têm que lembrar de uma coisa. Perdão, meus queridos, eu já vou trazer uma informação adicional. O foro por prerrogativa de função dos prefeitos depende da infração penal praticada. Se for uma infração eleitoral, é no Tribunal Regional Eleitoral. Se for um crime federal, no TRF. E se for um crime de competência estadual, no Tribunal de Justiça do respectivo estado. Tá? E quem tem a atribuição aí para atuar nesses casos é o promotor de justiça no âmbito da Justiça Estadual, o procurador da República no âmbito do Ministério Público Federal e o procurador da República também, o procurador da República Eleitoral, tá? O procurador regional eleitoral, que a gente chama, no âmbito da Justiça Eleitoral, beleza? Tranquilo? Então volta comigo para cá, ó. Vamos lá. No que se refere ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Letra A.
Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido que tiver qualidade para... Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito mediante requisição da autoridade judiciária ou do MP. Isso aqui está errado por quê? Porque o titular da ação penal privada é a própria vítima e não o poder judiciário, ou seja, o juiz de direito ou o promotor de justiça. O promotor de justiça aqui, nós estamos diante de uma legitimidade ativa ad causam, ou seja, o promotor de justiça não tem legitimidade para atuar em ações penais privadas. Então, o nosso gabarito com toda certeza aqui já é a letra A. Ó. Vamos ver o restante. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade ou a ordem pública. Perfeito. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Perfeito. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, dentre outras medidas, colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência o nome ou contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Também está certo. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-lo à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Perfeito. Tá pedindo a incorreto, o nosso gabarito então é a letra A, tá bom? Vamos fazer mais uma questão aqui antes de nós fazermos essa virada de bloco, tá? Assinale a alternativa correta. No que se refere ao inquérito policial, assim dispõe o Código de Processo Penal Brasileiro. O inquérito policial, nos delitos em que a ação penal pública venha a depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. O inquérito policial, nos delitos em que a ação penal pública venha a depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Perfeito. A polícia administrativa e preventiva deve ser exercida pelas autoridades policiais. A polícia administrativa não é exercida pelas autoridades policiais. E tem como escopo o princípio a elucidação dos crimes. Isso aqui está errado. A norma processual penal possui vigência imediata, certo? Admitindo-se eventual ocorrência de prejuízo em relação à eficácia dos atos consubstanciados sob a égide do regramento anterior. Não, a gente vai preservar a prática os atos praticados na vigência da lei anterior. Letra D. A norma de caráter processual não admite a aplicação analógica. Errado. O artigo 2º do nosso Código de Processo Penal já diz que a lei processual penal admite interpretação analógica e extensiva, razão pela qual veda a complementação dos princípios jurídicos. Errado. Gabarito para nossa questão aqui é a alternativa letra A de aprovação. O artigo 6º do nosso Código de Processo Penal ele diz assim, ó, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, tá? Dirigir-se ao local, providenciando-se para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3º, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4, ouvir o ofendido. Inciso 5, ouvir o indiciado com observância no que for aplicável o disposto no capítulo 3 do título 7 deste livro, do nosso Código, de Processo Penal, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Inciso 6, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, e a acareações. Inciso 7, determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se for possível, e fazer a juntada de sua folha de antecedentes. Inciso 9, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude, o estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos fazer uma questão aqui sobre o tema, tá? Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual para assinalar a alternativa correta sobre o inquérito policial. Letra A. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades judiciais no seu território, no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria.
A polícia judiciária será exercida pelas autoridades judiciais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. Letra B. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual para assinar a alternativa correta. Tá. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial só será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. E está errado. Letra C. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, se possível e conveniente, dirigir-se ao local. Não, ela tem que se dirigir, tá? Letra D. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais. Me parece o gabarito. Letra E. Todas as peças do inquérito policial serão não só processados, reduzidas a escrito ou datilografadas, nesse caso rubricadas pelo perito. Isso aqui está errado. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições. Gabarito para essa questão aqui, letra D, tá bom? Tranquilo? Vamos prosseguir, ó. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade e a ordem pública. Perfeito. Agora o seguinte, ó. Sobre a reprodução simulada dos fatos, o que a gente tem que destacar aqui de importante, tá? O acusado, meus queridos, ele não é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. O que acontece? Eu vou explicar para vocês. Ele é obrigado a acompanhar a reprodução simulada dos fatos, mas ele não é obrigado a participar ativamente da reprodução simulada dos fatos, ou seja, ele não é obrigado por conta do princípio do nemo tenetur sede tegere, que é o princípio da vedação, a não autoincriminação. Então ele não é obrigado a praticar nenhum ato, tá, durante a reprodução simulada dos fatos. Porém, ele é obrigado a acompanhar a realização dessa diligência. Perfeito? Entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título 10 deste livro. Artigo 9º. Ó, todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografase, nesse caso rubricados pela autoridade, tá? Aqui, ó, nós estamos diante da característica do inquérito policial, da característica dele ser escrito, tá? Por quê? Porque o inquérito policial ele é escrito. Meus queridos, o inquérito policial ele é o quê? Ele é escrito, tá? Ele é oficioso, tá? E oficial. O que é oficioso? Depois que ele for instaurado, ele prossegue a sua tramitação de ofício. Ele é oficial. O que significa? Que ele é presidido por uma autoridade oficial do Estado, que é o delegado de polícia. O inquérito policial ele é inquisitivo, ou seja, não contempla contraditório e ampla defesa. O inquérito policial ele é dispensável, ou seja, ele não é necessário para a propositura da ação penal. E, além disso, o inquérito policial também é sigiloso, com base no artigo 20 do nosso Código de Processo Penal. Vocês têm que lembrar dessas características do inquérito policial. Beleza? Tranquilo? Volta comigo para cá, ó. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, tá? Contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Olha aqui, ó. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Ou seja, o relatório do inquérito policial é um ato privativo do delegado de polícia, tá? Com base na Lei 12.830 de 2013, tá? Que é a lei que trata especificamente das questões envolvendo os delegados de polícia, tá? Parágrafo 2º, ó. No relatório, a autoridade poderá indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Tá certo? Vamos avançar, ó. Os prazos para conclusão de inquérito policial, tá? Isso aqui eu quero que vocês podem tirar um print aí dessa tabela ou depois vocês peguem no material aí, porque eu tenho certeza que vai estar disponível para vocês, tá? O que acontece, ó? Quando o inquérito policial for para apurar infrações penais comuns, se o investigado estiver preso em flagrante ou prisão preventiva, olha aqui, ó, preso em flagrante
ou preventiva, tá? É 10 dias e o investigado solto 30. Olha aqui, ó. O inquérito policial na lei de tóxicos, o investigado preso 30 dias e o investigado solto 90 dias. O inquérito policial federal, o investigado preso 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15. O inquérito policial militar, o investigado estiver preso é 20 dias e solto 40. E o inquérito policial em crimes contra a economia popular é 10 dias estando investigado, preso ou solto. Aqui tem que lembrar, tá? Que pode haver... Olha aqui, ó. Pode haver a prorrogação do prazo do inquérito, do prazo do IP, por conta do juiz das garantias, tá? Beleza? Tranquilão? Vamos lá, ó. Vamos fazer uma questão sobre o tema então, ó. Ainda no que diz respeito ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessem a prova, devem acompanhar os autos do inquérito. Isso aqui tá perfeito. Letra B. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais e sua autoria. Também tá certo. Letra C. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Letra E. O inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Gabarito para nossa questão, então, está perguntando a incorreta, é a letra E. Tranquilo? Perfeito? Vamos prosseguir, ó. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito policial. Tá? O artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Galera, esse artigo aqui, ó, ele tá tacitamente revogado. Como assim, professor? Eu não entendi. O artigo 12 do Código de Processo Penal, mas quer dizer, ele está tacitamente revogado pelo seguinte. Nós tivemos aí a alteração da lei anticrime lá em 2019 que inseriu dentro da estrutura do processo penal o Instituto do Juiz das Garantias. E um dos artigos que corresponde ao Juiz das Garantias diz que os autos do inquérito policial não acompanharão a denúncia ou queixa e deverão ficar acautelados na Secretaria do Juízo. Então, o que acontece? O Juiz das Garantias acabou de ser julgado constitucional pelo Supremo e foi dado o prazo de 1 ano aí para que os tribunais de justiça e etc. dispusessem sobre a sua organização judiciária e a implementação do Juiz das Garantias. E o que acaba acontecendo? Um dos artigos que dispõe sobre o Instituto do Juiz das Garantias é justamente isso que eu falei para vocês, que diz claramente que a denúncia, que o inquérito policial não vai acompanhar a denúncia ou queixa, ficando acautelados na Secretaria do Juiz. Então vocês estão vendo que eu tenho um conflito entre esses dois artigos, e aqui nesse caso vai prevalecer o Instituto do Juiz das Garantias, tá? Então o artigo 12 do Código de Processo Penal, ele tá tacitamente revogado. Agora sim, ó, preste atenção numa coisa, tá? Se na prova de vocês aparecer o artigo 12 do Código de Processo Penal, enquanto vocês estiverem prestando concurso sem que tenha havido efetivamente a implementação ou a implantação do Juiz das Garantias, vocês podem responder como correto, tá? Podem marcar a alternativa que trata dessa hipótese. Porém, depois que o Juiz das Garantias realmente for implementado no Brasil, isso já não vai mais ter como ter valor, tá? Não terá mais validade. Mas o que acaba acontecendo na prática? Isso vai gerar um problema, sabe por quê? Porque, beleza, eu não vou poder usar
as peças do inquérito como elemento para denúncia ou queixa, não vai acompanhar a denúncia, né? Nem a queixa no caso da ação penal privada, vai ficar acautelado na Secretaria do Juízo. Só que o que acontece? Gente, a acusação simplesmente vai tirar a cópia daquilo que interessa do inquérito e vai juntar no processo como se fosse documento, e ponto final. Por exemplo, assim, o inquérito não acompanha mais a denúncia ou queixa. Aí tem, tem um interrogatório do acusado que ele vai lá e confessa na delegacia que ele praticou o crime, tem o depoimento de 2 testemunhas falando que viram ele praticando aquela infração penal. Vocês realmente acham que o delegado, o membro do MP, o autor da ação penal, o Dominus Litis, vai deixar isso assim a troco de nada? Ele não vai tirar cópia e não vai juntar no processo? Gente, é um absurdo, né? Isso aqui foi uma coisa assim, totalmente desconexa com a realidade, sabe? É uma coisa assim que só vai dar trabalho. Porque vai ficar lá no cartório, tu vai tirar as peças, vai copiar elas e vai juntar no processo como se fossem documentos. Ofereceu a denúncia, a pessoa apresentou a resposta à acusação, você vai lá e pum, junta aqueles depoimentos ou aqueles documentos ali logo na sequência. Tá certo? Volta comigo para cá, ó. Artigo 13, ó. Incumbirá ainda a autoridade policial. Inciso 1. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Tá? Inciso 2. Realizar diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP. Inciso 3. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Tá? E o inciso 4. Representar acerca da prisão preventiva. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, ó. Artigo 13A. Tá? Também inovação dada aí pela lei anticrime, ó. Nos crimes previstos no artigo 140, perdão, o artigo 13, o 13A não, é o artigo 14A, tá? Nos crimes previstos no artigo 148, 149 e 149A, no parágrafo 3º do artigo 153, que é a extorsão, e 159, a extorsão mediante sequestro, e no artigo 239 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do MP, tá? O delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais das vítimas ou de suspeitos. Aqui, meus queridos, ó, não precisa de autorização judicial, tá? Beleza? E conterá o nome da autoridade requisitante, o número do inquérito policial e a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Vamos lá, ó, o artigo 13b. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem, imediatamente, os meios técnicos adequados como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º, ó, para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º, ó, na hipótese que trata o caput, o sinal. Inciso 1º, ó, aqui, o que eu preciso que vocês prestem atenção? Aqui é necessário autorização judicial, ó. Tá? Parágrafo 2º, ó. Na hipótese que trata o caput, o sinal. Inciso 1. Não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá da autorização judicial, conforme disposto em lei. Conteúdo da comunicação, aqui é só com base na Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação das Comunicações Telefônicas. Item 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3º. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço
ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz, tá certo? Vamos lá, ó. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Ou seja, esse aqui é o poder discricionário do delegado de polícia, tá? Tá? Poder discricionário do delegado. Tá? Artigo 14-A. Ó. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, que são as excludentes de licitude, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, tá? O indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º, ó, para os casos previstos no caput, o investigado deverá ser citado, tá? Na prova de vocês, vai aparecer citação e vocês vão marcar como correto, tá? Mas na prática, pessoal, na prática, isso aqui não é citação, tá? Isso aqui é uma notificação. Porque você só é citado quando você responde a processo judicial. Processos administrativos, você é notificado, tá? Porém, se aparecer na prova, como eu disse, não briguem com a banca, marquem como correto, beleza? Do procedimento investigatório, podendo constituir o defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação, que na verdade, como eu disse, é uma notificação. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência para que essa, no prazo de 48 horas, indique um defensor para a representação do investigado, tá? Olha aqui, ó. Havendo necessidade de indicação do defensor nos termos do parágrafo 2º, a defesa caberá, e aqui vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó, preferencialmente, tá? Eu cansei de pegar provas já e corrigir provas em que as bancas trocam o preferencialmente por exclusivamente, tá? Beleza? A Defensoria Pública e nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4º. A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros da própria administração. Já o parágrafo 5º, ó, na hipótese de não atuação da defensoria, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados correrão por conta do orçamento próprio da instituição, tá? Da Polícia Civil, da Polícia Militar, das Forças Armadas, tá? A que ele esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares, ó, vinculados às instituições dispostas no artigo 142, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem, tá bom? O artigo 15, ó, se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial, isso aqui já está fora do Código de Processo Penal. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá? O que acontece? Aqui, meus queridos, o membro do MP verificou nos autos que, por exemplo, tem uma testemunha que não foi ouvida, tá? Essa testemunha não foi ouvida e o membro do MP acha que se ouvir essa testemunha, talvez ela traga elementos novos aí que vão contribuir com a investigação e aí vai poder facilitar a vida do membro do MP para poder oferecer denúncia. Então, uma diligência que ele acha imprescindível para o oferecimento da denúncia. Beleza? Volta para cá, ó. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial, tá? Ou seja, o inquérito policial ele é indisponível, tá? E, gente, essa aqui é uma característica muito fácil. Eu vou explicar para vocês e vocês vão entender com toda certeza e não vão mais ter problema com isso. Por que o inquérito policial é indisponível, galera? Você tem que pensar comigo uma coisa. Como é que o delegado de polícia vai dispor de algo que não é dele? Como assim, professor? Eu não entendi. Galera,
o delegado de polícia não pode dispor do inquérito, porque o inquérito não pertence a ele. O poder de punir não pertence ao delegado. Não pertence ao membro do MP. Não pertence ao juiz de direito. O poder de punir do Estado, ele pertence especificamente à instituição estatal. Ou seja, nesse caso, o poder de punir, ele pertence ao Estado, que materializa essa parcela de poder através das autoridades. Delegado, membro do MP, juiz e defensor. Só que mesmo que o Estado delegue parcela do seu poder para essas autoridades aqui, para elas colocarem em prática o ius puniendi estatal, que pertence, como eu disse, ao Estado, eu já estou explicando. O ius puniendi pertence ao Estado, então ele não pertence a essas autoridades. Então essas autoridades não podem dispor de algo que não é delas. Então o delegado de polícia, meus queridos, ele não pode dispor do inquérito, por isso que ele não pode mandar arquivar. A mesma coisa, o membro do MP não pode dispor da ação penal. O membro do MP não pode desistir da ação penal. O membro do MP também não pode desistir do recurso interposto. Ele pode o quê? Ele pode não recorrer na ação ou ele pode pedir absolvição. Mas ele não pode desistir da ação e ele não pode desistir do recurso. Por quê? Porque a ação penal também não pertence ao MP. O ius puniendi estatal não é do Ministério Público. Tá certo? Volta para cá, ó. É o mesmo raciocínio. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia, tá? Artigo 19. Nos crimes em que não couber a ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado. Lembram do que eu falei lá no comecinho da nossa aula? É mais ou menos isso aqui, ó. O artigo 20, ó, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único, ó, nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração do inquérito contra os requerentes. Vamos fazer uma questão sobre o tema, ó. Relativamente à vedação imposta pela Lei Processual Penal, a autoridade policial pode ser mencionada. Letra A. A autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato. Letra B. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Letra C. A autoridade deverá assegurar no inquérito o sigilo pelo interesse da sociedade. Não é pelo interesse da sociedade. O militar suspeito do cometimento de crime castrense sujeita-se a possível instauração de inquérito policial militar. Possível, não. Com toda certeza é inquérito policial militar. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial. Errado, ele pode, com base no artigo 16 do Código de Processo Penal. Tá certo? Gabarito, então, para nossa questão é a letra B. Vamos lá, ó. O artigo 21, meus queridos, eu nem vou perder o nosso precioso tempo aqui lendo, tá? Por quê? Porque esse artigo aqui não foi recepcionado pela Constituição de 88. Artigo 22, ó. No DF, nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja procedendo, ordenar diligências e circunscrição de outra, independentemente de precatórios ou requisições. Beleza? E bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará o Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Vamos fazer uma última questão aqui para nós fechar. Ó. No que concerne ao inquérito, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O inquérito policial não é fase obrigatória da persecução penal, podendo ser dispensado caso o MP ou o ofendido já disponha de suficientes elementos para a propositura da ação. Isso aqui está certo. Letra B. Dá-se o nome de notícia crimes ao conhecimento espontâneo provocado, por parte da autoridade policial, de um fato aparentemente criminoso, sendo que é com base nesse conhecimento que a autoridade dará início às investigações. Certo. Letra C. O inquérito policial é um instrumento obrigatório da persecução penal. O nosso erro já está aqui. Ó. Letra D. O inquérito policial é mera peça informativa destinada à formação da opinio delicti do membro do MP. Trata-se de simples investigação criminal de natureza inquisitiva, sem natureza de processo judicial, sendo certo que, ainda que venha a ocorrer irregularidade em seu corpo, tais falhas não possuem o condão de contaminar a ação penal. Perfeitíssimo.
certo? Nosso gabarito, então, para a questão é a alternativa letra C. E desse modo, meus queridos, como eu estou vendo aqui que o nosso tempo está acabando, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aí que está me assistindo do outro lado da tela, que está visualizando essa aula aí, que está estudando junto conosco aqui no Implacável. Quero dizer para vocês que qualquer dúvida que vocês tenham sobre o tema, vocês já sabem, eu sempre falo, vocês não precisam aí ter receio ou algo do gênero, podem me mandar mensagem lá no direct do Instagram, que o mais rápido possível eu vou responder vocês, tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o tema de inquérito policial. Tentei trazer aqui o maior número de informações possíveis para vocês, para que vocês tenham um estudo muito focado aí na prova que vocês estão buscando aí a aprovação, tá certo? Meus queridos, foi um enorme prazer, como eu disse, estar na presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!